A Polícia Civil recapturou um dos foragidos do conjunto penal. Esse homem fugiu em dezembro de 2024. Agora, como ele conseguiu se esconder por tanto tempo, Pauliane? Aqui é a imagem dele, fugitivo do sistema penal. São duas fotos do mesmo criminoso. Aí é como ele entrou no presídio e essa é como ele foi recapturado. Percebeu? Se puder dividir, pode até colocar na tela cheia as duas fotos. Aí é quando ele chega no presídio. E agora, quando ele foi recapturado. Essa é de 2024, quando ele chega no presídio. E agora 2025, ele é recapturado. Não parecem duas pessoas diferentes, mas é o mesmo criminoso. Aí as duas fotos, as duas imagens do mesmo criminoso. No canto direito, quando ele entrou no presídio. No canto esquerdo agora, recapturado, fugitivo, criminoso. Pauliane, ao vivo, detona! Oi, Pimenta, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Essa história é uma novela que a gente acompanhou desde dezembro do ano passado, quando o Dinei e outras 15 pessoas fugiram do complexo penitenciário lá de Eunápolis numa fuga cinematográfica, em que 8 homens armados entraram, fuzilaram o local, levaram o Dinei e levaram os outros detentos que conseguiram aí fugir. Só que, Pimenta, nesse meio do caminho, até chegar ao dia de hoje, no caso de ontem, quando o Dinei foi recapturado, muita coisa aconteceu. Foi descoberto um dos maiores sistemas de corrupção dentro dos presídios no país, que levou inclusive à exoneração da diretora do presídio numa trama que envolveu deputado que era pai do filho dela, detento foragido, líder de facção dos maiores do Nordeste, que era amante dela, e ela que foi exonerada e presa, a Joneuma Silva Neres. E isso aconteceu algum tempo logo depois, né, que teve essa fuga em dezembro do ano passado, teve essa bomba que explodiu. E justamente nessa situação em que o Dinei foi ali, né, fugiu e agora ele foi recapturado. Mas a gente vê que essa criatura, o Dinei, ele é uma pessoa tão assim, né, Pimenta, como a gente diz, que tem aquele no corpo que nem o irmão ele poupou. Ele conseguiu se disfarçar não só deixando a barba crescer, deixando o cabelo crescer, que mudou bastante a fisionomia, como a gente percebeu. Mas ele foi preso em flagrante por acaso. Ele estava traficando, voltou para a função dele, traficante de uma grande facção do país. Estava traficando, foi preso em flagrante pela polícia militar, foi enquadrado no tráfico e na hora que ele foi preso, ele apresentou a documentação do irmão. Ou seja, ele nem poupou o próprio irmão, não se preocupou se ia sujar o nome do irmão. Aí todo mundo achou que ele era lá o homem que foi identificado como Luciano Santos Lima. Tô dando o nome certo para as pessoas saberem que não era Luciano Santos Lima. Este é o irmão do Dinei. Quando ele foi preso, certo? Quando ele foi ser transferido para o complexo penitenciário, para um lugar, né, mais restrito e mais seguro, que chegou em Eunápolis, a polícia penal de lá falou: epa, pera aí, esse daí é nosso velho conhecido. Ele estava aqui e foi um dos foragidos. Ele foi reconhecido visualmente pelos funcionários do presídio de Eunápolis. Aí foi lá, fez a papiloscopia, que é o exame para saber se ele era ele ou ele era o irmão. Foi comprovado que ele é mesmo Valtinei dos Santos Lima, conhecido como Dinei, que fugiu em dezembro do ano passado nessa fuga cinematográfica que vocês estão acompanhando aí as imagens do lado direito. Aí ele foi o primeiro recapturado, mas além dele ser recapturado, nesse dia houve confronto com a polícia, nesse dia aí da situação da fuga. Um homem morreu em janeiro, tempos depois, e 14 ainda estão foragidos. De 16, recapitulando, um mês depois um morreu,
Dinei é o primeiro que foi recapturado, foi na terça-feira, foi divulgado isso hoje pela Polícia Civil e 14 seguem foragidos. Mas Dinei é um dos traficantes mais conhecidos aqui do estado e que faz parte aí dessa grande facção e dessa trama de novela que levou à exoneração de vários funcionários públicos e à prisão cinematográfica da Joneuma Silva Neres, que era a diretora do complexo penitenciário, fazia parte da facção, da quadrilha e foi quem possibilitou essa cena que vocês estão vendo aí de 16 homens fugindo pela grade depois de uma intensa troca de tiros dos policiais penais que nem sabiam que o inimigo dormia dentro de casa e era a própria diretora. Pimenta.